Bom, galera, agora finalmente nós vamos começar a fazer a prototipação de fato. Então, vamos aqui criar mais uma página. Vamos colocar prototipação. Ok, então como a gente viu, é o nosso modelo, deixa eu pegar ele aqui. Vou pegar um print mesmo. Show. Pronto, então a gente vai se basear nesse rascunho feio aqui. Então, nossa primeira tela vai ser a tela da inicialização do aplicativo, que vai ter um botão cadastrar e um botão de login. Ok. Vamos colocar aqui. Não é assim. Clicou aqui no frame, a gente escolhe aqui. Vou colocar 16 Pro Max mesmo. Vamos renomear. Vai colocar o nome da nossa página. Vai ser. Vamos chamar de início. Início. Então tudo vai começar. Bem, então no começo a gente tem o que? Nós temos uma bolsinha. Então a gente pode buscar um ícone aqui de bolsa. Seria a logo da nossa aplicação, mas como a gente não tem logo, vamos pegar uma lojinha. Deixa eu botar aqui um bag. Store bag. Como é que se chama essas sacolinhas? Aqui, bag mesmo. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui fica legal. Os mais legais, eu gostei desse. Tem duas cores. Deixa eu ver qual vai ser. Deixa eu mudar a cor dele aqui. Deixa eu ver se dá 2 cliques. Tem como a gente mudar a cor assim. Vou colocar esse azul provisório aqui. Não, para deixar simples, vamos pegar só o mesmo. Fazer com a cor. Fio. Eita. Não era isso que eu queria. A cor da mosquinha. Vou pegar um azul. Esse azul acho que tá bom. Nossa lojinha vai ser azul. Vou centralizar ele. Isso aqui eu não estou clicando em nenhuma tecla, naturalmente ele tem essas linhas. Tá centralizado. Vou colocar ele dentro de um círculo para ficar mais legal. A gente pode ter algumas formas de fazer um círculo através dele. A gente pode ou fazer dessa forma, pegar o círculo literal, ou a gente pode transformar ele em um círculo, mas acho que fica mais interessante a gente fazer com o círculo mesmo. Pra gente ver o que a gente aprendeu. Deixa eu colocar ele em cima do círculo. Aí no círculo a gente vai inventar basicamente construir nossa logo, mas tudo bem. Vamos pegar e colocar branco, só que a gente vai colocar um efeito de drop shadow. Vamos ver. Vai para a direita, vai para a esquerda, quero ele no meio, para baixo, para cima. Deixa ele um pouco baixo mesmo. Aumentar o blur. Bastante. Vou colocar ele mais para baixo. Então, ficou legalzinho a nossa logo tá criada. Para a gente agrupar os elementos, a gente seleciona os elementos que a gente quer agrupar. Ó. Dá um Ctrl G. E aí a gente criou um grupo. E quando a gente mover, vai mover junto. Ok, vou diminuir um pouquinho a nossa logo. Estou segurando o Shift. Se a gente segurar o Shift, ele diminui todo. Se a gente não segurar o Shift, ele fica desse jeito todo sem estar na medida correta, né? Quando a gente segura o Shift, ele fica dessa forma. Ok, esse também tá bom. E aí nós vamos adicionar nosso texto. Vai ser o Vendi. Esse é o nome do nosso aplicativo. Vendi. Segura Shift.
Eita, não vai. Tem que ser aumentando. Ou você aumenta a fonte, ou você vem aqui e aumenta a escala dele. Bom, eu prefiro aumentando a fonte, pelo menos a gente tem um controle de como é que vai ficar. Deixa eu ver, alinhamento central. Por que eu botei alinhamento central? Porque se a gente aumentar a caixa de texto onde ele vai ficar, colocar o alinhamento à esquerda, ele vai ficar à esquerda. Mas quando a gente clica no central, ele fica no meio. Então, é interessante que ele fique no meio. Tá. Vou colocar aqui no 48. Colocar um semi-bold para dar um destaque. Vamos escolher a nossa fonte agora. Roboto ou Montserrat? Gostei mais do Montserrat. Deixa eu deixar o Montserrat mesmo. Pode ficar mais interessante. Bom, a gente criou a nossa partezinha, então a gente pode colocar uma descriçãozinha de para quando o cliente entrar, né, na nossa aplicação. Colocar aqui, tá muito grande, vamos colocar nossa caixa de texto para ele ficar nesse espaço. Colocar o alinhamento no centro, tá ok. Deixa eu diminuir a fonte e deixar regular. Regular médio. Deixa médio. Que é crie sua comunidade e venda seus produtos e serviços. Acho que tá bom. Vou colocar uma integração. Isso, na comunidade e venda seus produtos e serviços. A gente pode colocar um mais cinzinho assim. Não tem tanto destaque. Ok. Muito legal. Deixa eu começar. Deixa eu agrupar eles. Ctrl G. Colocar centralizado. Ok. Não sei se eu boto centralizado mais em cima. Deixa assim mais em cima. Depois a gente vê isso. Fonte, deixa eu colocar 16 para ver como fica. Ficou muito pequeno. Essa questão de tamanho de fonte é interessante testar na aplicação. Quando a gente for. Se você quiser testar no celular, no final do curso eu vou mostrar. Bom, a gente fez a nossa logo, colocou na descrição na tela. Basicamente nossas boas-vindas, né? Bom, agora a gente vai fazer o cadastrar e o login. O cadastrar a gente pode fazer um botão, então a gente vai pegar e criar o cadastrar. A gente pode fazer de algumas formas. Então, tem a forma que a gente pode pegar uma forma, literalmente, e criar ela dessa forma, adicionando. Não tem. Adicionando umas bordinhas a ela. Acho que depois da atualização tiraram. Ah não, aqui. Você pode adicionar nas bordas. Você clicou aqui, arrastou, e ele vai aumentando. E a gente pode colocar aqui dentro. Deixa eu ver. Como vocês podem ver, ó, aqui no nosso frame ele tem esse escopo e funciona basicamente como uma hierarquia, como eu já falei. E aí o retângulo está na frente do texto, mas aí a gente pode pegar, colocar o texto acima do retângulo, aí fica mostrando. Então o nosso nome cadastrar vai ser branco. Vamos colocar um regular nele. E no nosso botão, vamos aumentar um pouquinho. Deixa eu ver. 70 tá ok. A gente também pode modificar a forma a partir do layout. Aqui eu vou querer ele tamanho 70, que a gente edita manualmente. Então a sua altura está 70, a sua largura está 354. Vamos 360 para 560. Eita. 360. Pronto, agora ficou legal. Bom, a gente tem essa forma, só que essa forma o texto fica bagunçado. Deixa eu trocar de cor. Essa cor aqui, pronto. O texto ele não fica agrupado com o retângulo. Aí a gente teria que agrupar, mas se a gente fosse mudar ia ficar meio chato, poderia ter alguns problemas. Não, nem agrupado ele
ele permanece, só que você seleciona. Então a gente tem outra forma de fazer isso aqui, que é você criando um backgroundzinho para o cadastrar, que é basicamente o seguinte: vamos deletar esse cara aqui, e segurar um Shift A, você vai criar um frame ao redor do cadastrar, tá vendo? E os frames eles têm um comportamento interessante. Vamos colocar primeiramente uma cor no frame, o fio, quem vai colocar uma cor no background. Pronto, vamos puxar essa cor. Pronto, vamos aumentar o tamanho dele. Então, o nosso tamanho que a gente decidiu foi 360 por 70. Esse é o tamanho do nosso botão. Fica à vontade para fazer da forma que você quiser, mas a gente vai colocar isso. E a gente tem que arredondar um pouquinho as bordas, né? Um pouquinho, 26, um pouquinho 30. Então não, então 22. Acho que 22 ficou legal. Pronto, aí você, quando transforma em um frame, a gente tem várias possibilidades. A gente pode alinhar o texto à esquerda, alinhar o texto à direita, alinhar o texto no centro em cima. Então, assim, a gente abre o nosso escopo de possibilidades e também aumenta as margens. Por exemplo, se o texto estiver à esquerda, a gente consegue aumentar o padding dele para ele ficar da forma que a gente quiser, da medida que a gente quer. Mas isso aqui é detalhe. Vou colocar 0 aqui e colocar ele centralizado no meio. Tá vendo? Que aqui a gente seleciona e escolhe a posição que ele vai ficar. Ok, vamos querer centralizado no meio. Agora vamos fazer o login. O login, geralmente essa tela vai aparecer para quem está entrando no aplicativo, geralmente do zero, né? O primeiro login. Então a gente vai deixar o cadastro bem destacado. Mas aí, vamos colocar o login, é bem disfarçado. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar um texto. Deixa eu ver qual a fonte disso aqui é 20, certo? Então nosso texto também vai ter fonte de 20. Vamos colocar já tenho uma conta, cadastro, já tenho cadastro. Pronto, já tenho uma conta. Já tenho uma conta. E vamos pesquisar um íconezinho pra gente colocar, deixa eu ver. Para dizer que é um botão que você pode fazer seu login. Então, arrow. Deixa eu ver. Vou pegar um. Esse aqui tá interessante. Pega esse cara. O arrowzinho. A gente vir aqui ó, na bordinha. Deixa eu aumentar mais. Para aumentar eu tô segurando Ctrl e scroll no mouse. Aí você aumenta e diminui. Caramba, fica difícil. Sim. Deixa ele mesmo. Se a gente vir aqui em qualquer objeto, a gente pode rotacionar ele. Se ele tiver uma rotação bem certeira, no caso padronizado, a gente segura Shift e aí ele gira, acho que é de 15 em 15 graus, 25 em 25, ou algo assim. Ele vai girando em umas medidas mais corretas. Então a gente vai deixar nosso arrow assim. Ele vai entender que tem que clicar aqui. Deixa eu ver nossa cor. Assim ficou esquisito. Deixa eu tentar com fio. Pegar essa cor e pegar. Essa cor aqui vai ser branco. Pegar aqui a cor do vetor. Vocês podem ver que os ícones eles geralmente tem um frame atrás deles, então o frame a gente pode colocar azul e o vetor a gente pode colocar branco. Então ficou legal. E aí a gente pode pegar o vetor e fazer aquilo que a gente fez com o nosso botão. Aumentar aqui, então eu vou botar aqui, sei lá, 100, só para
desencargo de consciência, e eu posso pegar esse vetor e diminuir um pouquinho e centralizar ele dentro do círculo. Acho que ficou legal. Já tem uma conta. Não ficou a melhor tela do mundo, mas interessante. Será que tem como diminuir? Ó, tem como aumentar, diminuir. Aqui você sempre vai ver quais são as características dos objetos que você pegou, né? Tem como diminuir, eu colocar 1. Acho que 2 estava melhor, né? 2. Só 2 mesmo, aumentar ele um pouquinho. Pronto, aqui já ficou mais interessante. Aqui já tem uma conta. Agora você pode fazer o seguinte, você pode pegar Shift A ou Ctrl G. Vou clicar Ctrl G só para agrupar mesmo. Pronto, já tem uma conta, que já tiver uma conta, já clica aqui e já vai para a tela. Bom, então essa é basicamente a nossa primeira tela. Então até mais.